Olá, muito boa noite. Que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, aqui pelo espaço de amigos do nosso lar, minha querida irmã Débora, com a proposta de fazermos uma reflexão, uma leitura reflexiva do livro Obreiro da Vida Eterna. Então, 2 capítulos para terminar, ou 2 lives. No livro nós acompanhamos o processo de excursões de especialistas no campo da desencarnação, ou processos desencarnacionistas. Foram 5 personagens, uma sofreu uma moratória, uma eutanásia, a outra personagem ficou sob o jugo dos pensamentos da família. Um dos personagens estava mais preparado e a última personagem que nós vamos estudar hoje. Hoje e a próxima live, que é a Adelaide Câmara, a famosa e conhecidíssima no movimento espírita Aura Celeste. Foram 25 dias de excursão no processo desencarnacionista. Jerônimo, André Luiz, a Luciana, clarividente, enfermeira, e o Hipólito, um ex-sacerdote católico. 25 dias de uma tarefa exaustiva. A mais difícil foi com o Cavalcante, o católico desencarnado. E nesses 25 dias eles tiveram também uma larga experiência na casa transitória de Fabiano. Viram como é que funciona por dentro. E é exatamente a casa Fabiano de Cristo que recebe esses desencarnantes num primeiro momento para serem encaminhados para nosso lar. E hoje nós vamos analisar exatamente o processo desencarnacionista da nossa irmã Aura Celeste. O Fábio, que é um dos personagens que nós estudamos aqui, ele foi, com certeza absoluta, muito bem recepcionado. Foi uma desencarnação muito tranquila, uma grandeza moral extraordinária. Ele se equilibrou com muita facilidade em pouco tempo, e já na sua extraordinária boa disposição já estava trabalhando, inclusive já ele penetrando nos chamados santuários das regiões mais altas. O Jerônimo e o André Luiz, eles continuaram na chamada atividade no Instituto Evangélico, lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, que foi fundado pela Adelaide, uma instituição de amparo às crianças. E lá, exatamente na instituição que Adelaide receberia, vamos chamar de a carta libertatória, ou liberatória. E o André Luiz descreve, ela parecia não depender das algemas físicas, ela estava bem desprendida da vida material. E na antevéspera do desencarne, ou do desenlace dela, o André teve a ocasião, o André Luiz, de observar a extrema simplicidade de um personagem que todos nós conhecemos, que é o Dr. Bezerra de Menezes, que se encontrava exatamente em visita de reconforto junto a Adelaide. É claro que na conversa ela dizia, eu não desejo dificultar o serviço, estava um pouco triste, sabia que ela estava desencarnando, e ela não queria dificultar o serviço desencarnatório. E por isso, diz ela, estimaria conservar uma boa forma espiritual no supremo instante do corpo. Ora, considerou Bezerra de Menezes, morrer é muito mais fácil que renascer, Adelaide. Isso Bezerra falando para ela. Para organizar na maioria das circunstâncias,
são precisos geralmente infinitos cuidados para se construir, para se organizar. Para se organizar, a desorganização basta por vezes um leve empurrão. Em ocasiões como esta, Adelaide, a sua decisão é quase tudo. Ajude a você mesmo a libertando a mente dos elos que aprisionam você, que a imantam as pessoas encarnadas, aos acontecimentos, às coisas, às situações da vida terrena. Não se prenda a isso. Quando for chamada, não olhe para trás. Há criaturas que no instante de abandonarem a carne no processo desencarnatório, às vezes, doente, imprestável, voltam o pensamento para o caminho percorrido, revivendo recordações menos construtivas na hora da desencarnação. Tropeçam nas próprias inquietações, como se estas fossem pedras soltas ao léu na senda percorrida, e ficam longos dias fisgadas no anzol do desejo, sem suficiente energia para uma renúncia nobre. Espero, asseverou Adelaide, que os amigos me auxiliem nesse momento. Espero realmente, eu sinto-me socorrida, amparada, mas eu tenho medo de mim mesma. Está preocupada assim, minha amiga? Por quê? Tornou Bezerra de Menezes. Não vale a pena. Compreendo-lhe, todavia, a ansiedade. Também passei por aí. Creio, entretanto, Adelaide, que a lembrança de Jesus ao pé de Lázaro foi uma ajuda certa ao meu coração nesse momento de desencarnação, disse Bezerra para ela. Eu busquei isolar-me, fechar os ouvidos aos chamamentos do corpo, fechar os olhos à visão dos interesses terrenos, e a libertação, afinal, deu-se em poucos segundos. Então, o Bezerra está falando para Adelaide que ele lembrou-se de Jesus chamando Lázaro na hora da sua desencarnação. E ele vai dizendo, eu pensei exatamente nos ensinamentos ao chamar Lázaro de novo à existência, recordei essas palavras, Lázaro, sai para fora, centralizando a atenção na passagem evangélica, eu, o Bezerra falando, afastei-me do corpo grosseiro sem obstáculo algum. Adelaide deu um sorriso, sem disfarçar uma preocupação íntima. Valendo-se da pausa, Jerônimo ainda aduziu. Aliás, cumpre-nos destacar as condições excepcionais em que partirá a nossa amiga Adelaide. Em tais circunstâncias, eu apenas lastimo aqueles que se agarram em demasia aos caprichos carnais. Para esses, sim, a situação não é agradável. Porquanto o semeador de espinhos não pode aguardar colheita de flores. Quem semeia espinho, colhe espinho. Os que se consagram à preparação do futuro, que a própria vida eterna nos prepara através de manifestações de espiritualidade superior, instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência transitória. E é interessante essa afirmação, meus irmãos, porque nós somos treinados diariamente para morrer durante o sono. O sono, que é a nossa emancipação do corpo, em que nós ficamos semi-desprendidos do corpo físico, nós vivemos a vida espiritual. E toda noite somos treinados para morrer. Interrompeu-se a conversação, porque Adelaide foi obrigada a reanimar repentinamente o corpo a fim de receber a última dose de medicação noturna. Ao regressar ao nosso plano, Jerônimo ofereceu-lhe o braço amigo para a rápida excursão ao estabelecimento de Fabiano. Então esse é o processo da desencarnação da Adelaide. Recebe o braço de Jerônimo para ir para a casa transitória de Fabiano. A irmã Zenóbia desejava vê-la antes da desencarnação dela, porque Zenóbia admirava-lhe os serviços terrestres e por mais de uma vez valeu-se de seu fraternal concurso em atividades de regeneração e de esclarecimento. E em breves minutos,
recebidos pela administradora como que se repetia a mesma palestra de minutos antes, apenas com a diferença de que Zenóbia tomara a posição reanimadora do devotado Bezerra de Menezes. Adelaide, em vias de retirar-se da crosta, muito próximo da sua desencarnação, era alvo do carinho geral. Depois de considerações convincentes por parte de Zenóbia, que se esmerava em ministrar-lhe bom ânimo, Adelaide, humilde, expôs-lhe as derradeiras dificuldades. Então Adelaide começou a conversar com Zenóbia o que estava dificultando essa sua desencarnação naquele momento, porque ela ficou fortemente ligada à obra de amparo às crianças lá em Botafogo, no Rio. E ela sentia-se estreitamente ligada não somente à instituição, à obra, mas também aos trabalhadores, aos amigos, aos auxiliares. E por força de circunstâncias imperiosas, acumulava funções diversas no quadro geral dos serviços da casa, da instituição que ela fundou. Então ela possuía toda uma equipe de irmãs dedicadíssimas que colaboravam no amparo à infância desvalida. Se ela estimava, por exemplo, profundamente as cooperadoras, ela era igualmente muito querida por todas elas. Como se haveria ante as dificuldades que se agravavam no íntimo, ela estava preparada. No entanto, ela conhecia a extensão, a complexidade das dificuldades mentais. O seu quarto de dormir na casa terrena era semelhante a uma redoma de pensamentos retentivos a interceptarem a saída, ou seja, não estavam querendo que ela desencarnasse. Eram redomas de proteção, de retenção do corpo dela no corpo dela, para ela não sair, para ela não morrer. Quanto menos se via presa ao corpo, mais se ampliava a exigência dos parentes para que ela não desencarnasse. Esse é o grande problema no momento da desencarnação. Como portar-se ante essa situação? Como fazer-lhe sentir a realidade? Abraçara-se em vastos compromissos, tornara-se involuntariamente ao chamado esteio espiritual de muitos amigos. Entretanto, ela mesma reconhecia a imprestabilidade do aparelho físico. A máquina fisiológica atingira o fim, ela não servia para mais nada. Não conseguiria manter-se ainda, mesmo que os valores intercessórios lhe conseguissem uma prorrogação de tempo. No fundo, Zenóbia escutou-a de forma muito atenciosa, qual médico experimentado em face de um doente aflito, e disse para ela o seguinte: eu reconheço os obstáculos, mas Adelaide, não se amargure. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Com a sua vinda, operar-se-á exatamente a necessária descentralização do trabalho de assistência às crianças, porque se dará a imposição natural de um novo esforço de cada um, em vez de ficar jogando nas suas costas idolatricamente como sendo a fundadora e gerente dessa casa de amparo às crianças. Alegre-se, minha amiga, pela transformação que ocorrerá dentro em pouco. Reanime-se, sobretudo para que a sua situação se reajuste naturalmente sem qualquer ponto de interrogação ao término da experiência reencarnatória atual. Silenciou durante alguns momentos e notificou exatamente ainda: olha, temos ainda esta noite, pelo menos temos ainda a noite de amanhã, hoje e amanhã. Aproveitá-la-ei para dirigir-me aos seus colaboradores em apelo à compreensão geral. Amigos nossos contribuirão para que se reúnam em assembleia, como se faz indispensável. Nesse momento, Zenóbia modificou o rumo da palestra, abandonando os assuntos de morte e sofrimento. Comentou os serviços edificantes que levava a efeito junto de uma certa expedição socorrista, cujos membros realizavam admiráveis experiências no Instituto dos Dias. Ou seja, que
estavam realmente trabalhando aqui na crosta terrestre. Zenóbia discorreu tão brilhantemente sobre a tarefa da casa transitória que Adelaide esqueceu por alguns minutos a situação que lhe era peculiar, interessando-se vivamente pelos lances descritivos de Zenóbia. A providência coroava-se de animadores resultados, porque a conversação diferente fizera-lhe um enorme bem, propiciando-lhe inclusive um provisório apaziguamento mental na hora da sua desencarnação. E ela, tornou ao corpo bem disposta, reanimada. Ela está a um fio da desencarnação. Volta para o corpo. E no decurso do dia, daquele dia, Jerônimo e a Zenóbia combinaram medidas relativas à reunião da noite na instituição. Jerônimo empregaria todo o esforço para que a organização fisiológica da enferma estivesse nas melhores condições, enquanto dois auxiliares de Zenóbia se incumbiriam de cooperar para a condução pessoal de Adelaide até a reunião pública. E através de reiterados passes magnéticos sobre os órgãos da circulação sanguínea de Adelaide, ela entrou em uma fase inesperada de calma, tranquilizando os campos das afeições terrenas, tirando a mente dos parentes preocupados com a morte dela. Renovaram-se de súbito as esperanças, todos tiraram a cabeça da morte de Adelaide. A reação orgânica surgira dentro de um novo impulso, melhorando o quadro dos prognósticos em geral. Multiplicaram-se as vibrações de paz e as preces de reconhecimento. Então mudaram todo um panorama, dando uma suposta melhora, uma melhora fictícia para que Adelaide, os seus parentes, seus idólatras não ficassem retendo ela ao corpo físico. E em razão disso iniciou-se com grande facilidade, após a meia-noite, o trabalho preparatório da grande reunião. Auxiliadores espirituais trouxeram companheiros da instituição localizados em várias regiões, provisoriamente fora do corpo físico, pela atuação do som. Então, numa reunião que eles iam fazer com os seres fora do corpo, uma reunião com os seres desprendidos do corpo pelo sono, integrando a turma de trabalhadores que organizavam o ambiente. Todos traziam a mente polarizada na prece, em favor da benfeitora doente, para elas objeto de admiração e ternura. Então o quadro é esse: vamos pegar todos os trabalhadores ligados diretamente a Adelaide durante a noite, vamos fazer uma reunião com eles, prepará-los todos, durante essa reunião, eles fora do corpo, participando dessa reunião, para ajudá-la no seu processo desencarnatório. E por sugestão do próprio Jerônimo, a reunião seria realizada no grande salão de estudos de prece pública da instituição, como eu disse, localizado ainda hoje lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. E para essa finalidade, não foram poupados esforços, foram acionados rigorosos serviços de limpeza magnéticas. Componentes da Assembleia dessa reunião podiam descansar tranquilos, sem o assédio de correntes mentais inferiores, de apego, de idolatria à nossa Irmã Aura Celeste. Luzes e flores de nossa esfera espargiam notas de singular encantamento. A irmã Zenóbia, acompanhada de beneméritos amigos da casa, deu entrada no recinto, conduzindo Adelaide extremamente abatida. Zenóbia tomou lugar de orientação e, antes de interferir nos assuntos principal que a trazia até ali, ergueu as mãos, rogando as bênçãos de Deus para a comunidade que se reunia atenciosa e respeitosa. Minhas irmãs, meus amigos, serei breve, disse a Zenóbia para o grupo. Eu venho até aqui somente fazermos um pequeno apelo. Não ignorais que a nossa Adelaide necessita passagem livre ao caminho da espiritualidade superior. Enferma desde muito tempo, ela cooperou conosco anos e anos consecutivos, dando-nos o melhor de suas forças.
dócil às influências do bem, Adelaide foi um valioso instrumento na organização desta casa de amor evangélico. Administrou a obra com cuidado e muitas vezes, em nosso instituto de socorro fora dos círculos carnais, recebemos preciosa colaboração do seu esforço e de sua boa vontade. Endereçou o olhar firme à assistência e firme obtemperou. Porque há detendes na terra, porque vocês ficam fixados em não deixá-la morrer? Há dias que o quarto de repouso físico da doente permanece enlaçado com pensamentos angustiosos. São forças que partem de vós, sem dúvida, companheiros ciosos do trabalho em ação, mas esquecidos do faça-se a vossa vontade, que nós devemos dirigir ao Supremo Senhor em todos os dias da vida. Eu lastimo as circunstâncias que me compelem a falar-vos com tamanha franqueza, diz Zenóbia para o grupo que estava reunido ali. Mas não nos resta alternativa diferente. Acreditais na vitória da morte em oposição à gloriosa eternidade da vida? Adelaide apenas restituirá a maquinaria gasta ao laboratório da natureza. Ela continuará, porém, contribuindo nos serviços da verdade e do amor com ânimos inextinguível. Quanto a vós, não esqueçais a necessidade de ação individual no campo do bem. Indubitavelmente, cooperação, carinho, são estimulantes sublimes na execução do bem. Mas há que evitar essa intromissão do fantasma do egoísmo a expressar-se em tirania sentimental. Nós não podemos asseverar que impedis propositadamente a liberação da companheira de cárcere. Não. A existência carnal, ela constitui um aprendizado demasiadamente sublime para que possamos reduzi-la à classe de mera masmorra comum. Não, meus amigos. Não nos abalançaríamos a semelhante declaração, não. Referimos-nos tão só ao violento impulso de idolatria, a que vos entregais impensadamente pelos desvairios da ternura mal compreendida. Valei-vos da bendita oportunidade para repetir a velha experiência de incompreensível idolatria. Convertem companheiros de boa vontade, mas tão necessitados de renovação e luz quanto vós mesmos, que, oráculos erguidos em pedestais de barro frágil, criais semideuses e gastais o incenso de infindáveis referências pessoais, estabelecendo problemas complexos que lhes reduzem a capacidade de trabalho e de serviço. Materializais, corporificais o ídolo no altar da mente, infundindo-lhe vida transitória, fugaz e indiferente. Se o ídolo não vos corresponde à expectativa, alimentais a discórdia, a irritação, a exigência. Se falha após o início da excursão para o conhecimento superior, senti-vos desarvorados. Se rola do pedestal de cera, experimentais o frio, o pavor do desconhecido, pelo alto relaxamento na renovação própria. Por que erigir semelhantes estátuas para a contemplação, se as quebrareis inelutavelmente na jornada de ascensão? O Pai conhece-nos a viciação milenária em matéria de inclinações afetivas e prevenia-nos o espírito contra as falsas divindades. Tudo isso a Zenóbia está pregando para os admiradores da Adelaide, que não estavam querendo que ela desencarnasse, idolatrando, fazendo dela uma verdadeira santa, porque ela foi uma grande líder espírita. E isso tudo estava prejudicando o processo do trespasse dela para o mundo espiritual. E a Adelaide está chamando a atenção desse grupo enquanto agora fora do corpo, né? Semi-desprendido do corpo durante o sono.
para que eles tirassem essa cabeça de retenção da Adelaide no corpo, nessa idolatria. Recorremos a semelhantes figuras para assim vos desprender da irmã devotada e digna servidora que vos precederá na grande jornada liberativa. Ela está desencarnando, você tem que ajudar. Tire a cabeça de querer retê-la na terra. A palavra de Zenóbia causava extraordinária impressão naqueles ouvintes. As muitas senhoras e poucos cavalheiros revelavam indisfarçável emoção no aspecto fisionômico. Zenóbia fez um delicado gesto de benevolência e prosseguiu: olha, não somos infensos às manifestações de carinho. Um carinho importante. A saudade e o reconhecimento caminham juntas. Mas, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. Não vos esqueçais, meus amigos, de que todos nós, individualmente considerados, nós somos herdeiros ditosos da sabedoria e da luz. Zenóbia interrompeu-se e, nesse instante, como se lhe atendessem de muito alto os apelos silenciosos, começaram a cair sobre nós raios de luz balsamizante, acentuando-nos a sensação de felicidade, de contentamento. Afirmo mentalmente que Adelaide é a viga mestra deste pouso de amor, que surgirão dificuldades talvez invencíveis para que seja substituída no leme da orientação geral. Entretanto, sabeis que a vossa irmã, não obstante os valores incontestáveis que lhes exornam a personalidade, foi apenas instrumento digno e muito fiel desta criação de benemerência, sem ter sido, porém, a sua fundadora. Afeiçoou-se ao espírito cristão, ao qual nos adaptaremos por nossa vez, e foi utilizada pelo doador das bênçãos nos trabalhos de extensão do Evangelho purificador. Não lhes desponhais na fronte amiga a coroa da responsabilidade total, cujo peso de glórias deve repartir-se com todos os servos sinceros da boa obra, como se dividem inevitavelmente os valores da cooperação. Adelaide conhece a sua condição de colaboradora leal e não deseja lauréis que, de modo algum, lhes pertencem. Ela aguarda apenas que os companheiros de luta transfiram ao Cristo o patrimônio do reconhecimento. Libertemo-la, pois, oferecendo-lhe pensamento de paz, pensamento de júbilo, partilhando-lhe a esperança na esfera mais elevada. Logo após, a orientadora terminou, orando sentidamente e suplicando para todos nós a bênção divina do Pai Poderoso e pedindo bom ânimo. E mais alguns minutos e a assembleia dispersava-se. Tranquila, por fim, despediram-se igualmente a irmã Zenóbia e os outros companheiros. Adelaide, ao retornar à matéria, respira radiante. Entretanto, pelo soberano júbilo daquela hora, ganhou uma tamanha energia no corpo perispiritual que o regressar às células de carne foi complicado, foi doloroso. Ela sentiu um súbito mal-estar e, de repente, ela entrou em contato com os centros físicos. Ela tomava, realmente abandonava sucessivamente como um pássaro a sentir-se na exiguidade de um ninho. E, indagando de Gerônimo quanto à surpresa dele, recebeu a seguinte explicação. Depois da palavra esclarecida de Zenóbia, extinguiram-lhe as correntes mentais de retenção. Aquele grupo se tirou a cabeça. Privou-se do corpo carnal do permanente socorro magnético, ao qual o influxo, ou pelo menos dessas torrentes, alimentava, atenuando a sua resistência e precipitando a queda do seu tônus vital. Então, a Zenóbia conseguiu tirar a cabeça de retenção dos seus idólatras. E, além disso, o contentamento desta hora potencializa, robustece-lhe sobremaneira os centros do perispírito. Impossível, dessa forma, evitar a sensação angustiosa desse contato com os órgãos doentios.
e, com benévola expressão, afagou carinhosamente a Adelaide, falando-lhe um breve intervalo. Não se incomode, minha irmã. O casulo reduziu-se nas suas asas, cresceram. Pense agora no voo que virá. Adelaide esforçou-se para mostrar satisfação no semblante, novamente abatido, e rogou tímida lhe fosse concedido o obséquio de tentar ela própria, a sós, a própria desencarnação, ela romper os laços mais fortes em esforço pessoal espontâneo. O Jerônimo concordou. E mantendo-nos de vigilância em câmera próxima, diz André Luiz, deixamos-la entregue a si mesma durante longas horas, que consumiu num trabalho complexo e persistente, ela própria promovendo a desencarnação dela. Eu não sabia que alguém pudesse efetuar semelhante tarefa sem concurso alheio, dizia André Luiz. E o Jerônimo explicou, a cooperação de nosso plano é indispensável no ato conclusivo da desencarnação, sim. Todavia, o serviço preliminar do desenlace no plexo solar e mesmo no coração pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado. Quando este haja adquirido durante uma experiência terrestre, o preciso treinamento para com a vida espiritual mais elevada, ela pode promover a sua própria desencarnação. Tudo depende do preparo adequado no campo da própria realização. Efetivamente, só no derradeiro minuto que o Jerônimo interveio. O que ele está dizendo é que quando o espírito está bem preparado, bem evoluído moralmente, ela própria pode preparar o processo desencarnatório fazendo exatamente a exudação, ou seja, a extinção das energias que aprendem a partir da região umbilical, do plexo solar, na região abdominal. As energias dali são extraídas, fluidos vitais, ligado às funções orgânicas, e também a região do coração, né? Em que a pessoa experiente ela pode promover a desencarnação dela também, ela própria facilitando a extinção dos tônus vitais da região do coração, do plexo cardíaco. Da região coronária, do centro do mundo mental, não. Ali o Jerônimo tem que fazer a intervenção. Porque nesse derradeiro minuto, o Jerônimo foi desatar esse apêndice prateado, né? Aquela liga prateada, aquele cordão prateado, quem fez foi o Jerônimo. Mas a Adelaide promoveu, né, exatamente a desintegração das energias a partir do plexo solar, na região onde estão fígado, intestino, tudo, né? E a região do coração também ela conseguiu fazer isso. Então ela própria promoveu a desencarnação dela. Só que o fio prateado, quem corta é exatamente o Jerônimo, como ele fez no Matias, como ele fez também no Fábio, como ele fez também no Cavalcante. E assim vai, o agonizante estava livre. Abriu-se a casa à visitação geral. A denodada, batalhadora agora, liberta, esquivou-se gentilmente ao convite a partida imediata. Esperou a inumação dos despojos, consolando amigos e recebendo consolações, ela acompanhando lá o velório. Depois de orar, nos últimos pousos das células exaustas, agradecendo-lhes o precioso concurso nos abençoados anos de permanência na crosta, Adelaide partiu em nossa companhia, a caminho da casa transitória, ponto de referência sentimental da grande caravana afetiva. Congregados agora no Instituto Socorrista de Fabiano, preparamos-nos para a feliz viagem de regresso ao nosso lar. Efetivamente, as saudades de nossa vida harmoniosa e bela, nos planos mais elevados, dominavam-nos os corações de todos. O serviço nas regiões inferiores proporcionava-nos experiência, sabedoria, acentuava-nos o equilíbrio, enriquecia-nos o quadro de aquisições eternas. Entretanto, o reconhecimento de semelhantes valores não impedia aquela sede daquela paz que nos aguardava à distância no lar tépido e suave das afinidades mais puras. E em todos nós preponderava o júbilo, a alegria decorrente dessa tarefa exemplarmente realizada, e o próprio Jerônimo não disfarçava o contentamento de regressar
na impressão de calma e bom ânimo que lhe figurava o semblante feliz, e ao esforço sincero seguia-se a tranquilidade do dever cumprido. Depois de 25 dias marcada, a reunião derradeira na casa transitória, rodeavam-se os recém-libertos de vários amigos que lhes traziam alegres notícias e boas-vindas confortadoras. E nesse momento, Dimas, eu falei Matias, é o Dimas, Cavalcante, renovados em espíritos, ignoravam como a exprimir o reconhecimento que lhes vibrava na alma, enquanto Adelaide e Fábio, mas envolvidos na sede de luz, na senda conquistada, comentavam problemas transcendentes do destino e do ser. E através de observações formosas, surpreendentes, recolhidas na vasta esfera de experiências individuais, eles contavam notas de alegria e otimismo, transpareciam de todas essas palestras projetos de recordações elevadas. A própria irmã Zenóbia solicitou que a esperássemos na câmara consagrada à prece, onde nos abraçaria, dando-nos despedida para nosso lar. Reunidos em alegria franca, aguardávamos a diretora nas melhores expansões de entendimento fraternal. E aí essas 5 almas se reuniram. Zenóbia, em poucos momentos, dava entrada naquele salão seguida de grande número de auxiliares, e como sempre veio até nós bondosa, acolhedora, estimava a expedição e devotara-se carinhosamente aos recém-libertos. E em vista disso, cercavam-no de atenção pessoal, direta, naquele momento de maravilhoso adeus. E nesses processos em que nós estamos aprendendo aqui na obra Obreiros da Vida Eterna, ela assumindo a posição de orientadora dos trabalhos, exortou-nos de modo comovente e fiel à execução da vontade de Deus, comentando a beleza das obrigações de fraternidade que se entrelaçam no universo, fortalecendo a grandeza da vida, e por fim, saudando-nos individualmente os recém-desencarnados, recomendou a Adelaide pronunciasse ali a oração de graça que faria acompanhar naquele hino de reconhecimento que ela, Zenóbia, nos oferecia em sinal de um afetuoso apreço. Adelaide levantou-se em meio de profundo silêncio e orou fervorosa, comovida. Fim da prece, comovedora, bastante, que todos entraram em êxtase. A irmã Zenóbia veio abraçar Adelaide, extremamente sensibilizada. E logo após, reassumindo o lugar, recomendou aos auxiliares ajudassem no formoso cântico de agradecimento aos círculos terrenos que os irmãos libertos acabavam de deixar. Imergindo-nos num dilúvio de vibrações cariciosas, que nos arrancavam lágrimas de suave emoção, iniciou ela própria o hino de indefinível beleza. Nesse quadro narrado por André Luiz aqui em Obreiro da Vida Eterna, nós vimos como é bela a vida, como é extraordinário o processo de intervenções espirituais em nossas jornadas evolutivas através dos processos reencarnatórios e desencarnatórios. Nós vimos aqui espíritos que, de alguma forma, conseguiram vencer os maiores obstáculos. Dimas, Cavalcante, Fábio, Adelaide. Lembrando que a Albina, que estava também no programa para desencarnar, recebeu uma moratória de mais alguns meses, só daqui a alguns meses que ela desencarnaria. Mas o que nós aprendemos aqui com André Luiz é que no momento da desencarnação, cada caso é um caso, a importância de a espiritualidade neutralizar a retenção mental dos espíritos familiares que não estão acostumados com a morte dos seus familiares moribundos. Tanto quanto a necessidade de irmos nos preparando e preparando os nossos parentes, sobretudo quando nós temos doenças mais delongadas,
para essa inevitável viagem. Talvez a maior renúncia que eu vi aqui, além da Adelaide, que promoveu a sua desencarnação, ou parte dela, porque a ruptura final do laço prateado que ligava ao corpo foi feita pelo Jerônimo, mas ela conseguiu realmente desprender-se a partir do plexo solar, das energias vitais que ela conseguiu realmente extrair do próprio coração, da chamada região cardíaca. Mas o mais importante que nós viemos aprender, que eu vi, foi exatamente o Fábio. O Fábio, que nos últimos momentos da sua desencarnação, preocupado com a sua esposa jovem, tinha 30 e poucos anos, duas crianças pequenas, uma de 8 e outra de 6 anos de idade, ele disse assim: olha, eu gostaria que você arrumasse um companheiro para te ajudar, para ajudar a educar os nossos filhos. Isso não vai me trazer desgosto, porque tem aquele apego do ciúme, né? E de repente ele deu essa liberdade para ela arrumar um companheiro para poder sobreviver materialmente, porque eram muito pobres, viviam realmente numa favela praticamente do Rio de Janeiro, com dignidade sim, mas muito pobres. E ele concedeu a ela, mas ela realmente preferiu isso, não, em seu lugar, na mesa em que nós fazemos o culto do Evangelho, aquele lugar que era seu está reservado para Jesus. Muito lindo essa passagem, talvez uma das passagens lindas desse livro é essa passagem de renúncia do Fábio e da própria esposa dele também, que ficou e prometendo fidelidade e não se envolver com outra pessoa e sobreviver com dignidade para educar os dois filhos até se tornarem homens. O Cavalcante, nós vimos a dificuldade, né? Ele sofreu eutanásia, né? E está tão apegado ao corpo dele que o médico aplicou uma eutanásia. É um crime, né? Perante a espiritualidade, isso é um homicídio. E ele ficou preso exatamente aos trilhões de células do corpo físico em face da eutanásia. Isso deu um trabalho muito grande para o Jerônimo e a sua equipe fazer o desprendimento do Cavalcante, para mais de quase 40 horas de trabalho para poder levá-lo depois para a casa transitória de Fabiano. Muita dificuldade. E esse caso realmente que nós contamos hoje, né, que foi um caso lindo da Adelaide Bezerra de Menezes acompanhando, e a própria espiritualidade neutralizando o pensamento dos idólatras, daquela pessoa que idolava, porque a hora celeste as pessoas idolatravam mesmo, né, como se fosse uma deusa encarnada. Isso é ruim demais, você idolatrar pessoas, né? E a espiritualidade conseguiu neutralizar e conseguiu tirar, né, ajudar a tirar a Adelaide do corpo. E ela foi muito bem recebida lá na casa transitória. E exatamente nesse dilúvio, né, de vibrações cariciosas que arrancavam lágrimas ao final da narrativa do livro, né? Aquelas emoções suaves em que, de alguma forma, todos eles preparados para a viagem para nosso lar. É um livro fantástico, é um livro realmente que nós recomendamos. Aliás, na primeira parte, no primeiro capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno, nós vemos muita coisa semelhante ao que nós estudamos aqui, de como as pessoas desencarnam, quais as sensações, a dificuldade da desencarnação, o apego ao corpo, a ligação do perispírito com o corpo. É muito interessante aquele trabalho feito, repito, na segunda parte do livro Céu e Inferno, em seu primeiro capítulo. Muito do que nós estudamos aqui nós encontramos ali. O que eu posso agora realmente propor aqui para o grupo, daqueles que vão assistir posteriormente, é a continuação do estudo das obras de André Luiz, assim, fazendo uma leitura e uma reflexão. Uma leitura, uma reflexão. E a promessa que eu fiz para minha querida Débora é fazer desde o início o livro Os Mensageiros. Nós fizemos o nosso lar e nós vamos fazer Os Mensageiros. Espero que dê certo. Eu vou conversar com ela exatamente se ela quer que a gente faça Os Mensageiros ou o próprio Nosso Lar, não sei. Eu vou conversar com ela. Fazer isso que eu fiz aqui, a gente vai lendo e comentando. Lendo e comentando. Não há nenhuma preocupação de minha parte de uma concorrência de muita gente nos acompanhar, porque isso está gravado. Deixando gravado, daqui a 1000 anos, se assistirem, já é uma contribuição nossa de deixar registrado, né, nos espectros eletromagnéticos das ondas virtuais
uma leitura reflexiva de uma obra tão, ou das obras tão importantes de André Luiz, né? Recebo um grande abraço, desejo a todos realmente muita paz e que possamos realmente caminhar junto com esse grupo aí, amigos de nosso lar, com a minha querida irmã Débora. Muita paz para todos.